vocês é que são os maestros do sistema de informação, a quem eu tenho um respeito muito grande pela dedicação, pela responsabilidade com que vocês vêm assumindo, né, com muita disciplina, com muito compromisso, toda a alimentação, e aí aqui eu falo de todos os sistemas, vocês fazem parte do nosso grupo de governança da informação, e como esse grupo tem se ajudado, é um grupo de autoajuda, é um grupo que tem procurado suprir as necessidades que vocês têm identificado, e eu só tenho a agradecer a vocês. Muito bom estar com vocês, muito bom. Eu acho que esse ano de 2020, essa foi uma iniciativa que deu certo, né? E vocês foram grandes, né? Vocês tiveram uma atuação grandiosa nos municípios que vocês representam. A gente sabe que as mudanças ocorrerão, mas vocês só vão mudar de lugar. Quem tiver que mudar, só muda de lugar, eu tenho certeza. Não sai do circuito, porque o circuito do SUS, nós estamos sempre nele. Em algum lugar a gente se encontra, em algum momento a gente se encontra de novo, e expressando o meu agradecimento aqui a todos vocês, que a gente vai dar início a essa nossa conversa. Como eu coloquei para vocês, é mais para tirar dúvida, a gente não fez nenhuma apresentação. Ontem eu vi todas as manifestações de vocês no grupo de governança, né, as dúvidas. O Elvi ontem, Elvi e outros colaboradores, né, ajudaram, tenho certeza que ajudaram muito a entender um pouco melhor desse processo, que não é um processo novo, pessoal, para a gente, né? É bom a gente relembrar que essa portaria, ela não é uma portaria nova, né? É uma portaria de 2018, que em janeiro a gente teve uma informação do Ministério. Tá certo, Carlos. Tá ligando, viu? Aí pode deixar que ele vai fazer o trabalho. A gente, em janeiro, recebeu um ofício circular do Ministério da Saúde, da SVS, quando o Elvio colocou isso ontem no grupo, né, apresentando a necessidade de vocês fazerem o cadastro imediato, né, dos estabelecimentos, considerando essa portaria, né, e aí a gente teve, nesse mesmo ofício circular, o item 4, que falava do cadastro imediato e que trazia a questão da central de abastecimento, do centro de imunização, e aí, então, as dúvidas foram surgindo a partir daí, né? A gente teve um ano atípico, um ano de pandemia, ainda estamos nessa pandemia, né? O olho do furacão pode ter passado, mas o furacão continua a sugar da gente todas as estratégias, né, que a gente precisa para ter tranquilidade de enfrentar as adversidades que aparecem no dia a dia. E aí a gente teve nessa pandemia uma sobrecarga importante de atividades, uma sobrecarga de portarias do Ministério, trazendo toda a necessidade de regularizar incentivos, a alimentação dos sistemas, para evitar bloqueio de incentivos, né? A própria coordenação estadual da imunização, né? A gente percebeu uma parada também nesse processo de acompanhar e de monitorar, né? E aí a gente chega ao final do ano tendo que, nos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação, ter que dar conta de uma coisa que a gente podia ter feito com mais tranquilidade desde o início do ano, mas a gente está aqui para isso, né? A gente não foge à luta, né? Nós somos guerreiros, nós não fugimos à luta e estamos aqui para corrigir o que for necessário. E aí, fazendo essa contextualização, ontem as dúvidas, né, foram com relação aos serviços 173, ao serviço 174, a questão
das especificidades que cada um de vocês tem nesse processo de logística, né, de estrutura, de equipamentos. Então, como eu falei no grupo ontem, a gente vai tentar otimizar, tá certo? Eu gostaria que vocês ou se inscrevessem através do chat para tirar dúvidas agora, ou que escrevessem as dúvidas aqui no chat, e aí a gente se organiza com o Elvi, a gente se organiza com o Elton, com o Henrique, para que a gente possa estar tirando essas dúvidas, de modo que fique bem mais claro para todo mundo, né, que a gente possa compreender todos juntos como que a gente vai dar conta disso. Não vi ainda nenhuma sinalização de prorrogação do prazo, então, para nós, ainda consta que hoje, dia 29, é o último dia, não chegou ainda para a gente nenhuma informação que foi prorrogada até o dia 31, como foi colocado ontem no grupo de governança. Então, pode se inscrevendo aqui já, Luanda, e acho que você é a primeira mesmo inscrita diante de todas a sua abordagem, né, que você fez, abordagens bem pertinentes. Eu queria, inclusive, eu ia propor que você fosse a primeira a expressar suas dúvidas, a expressar as situações que você elencou ontem, se você aqui concordar, e aí depois de você a gente segue inscrevendo os demais. Vocês acham? Então, Luanda já colocou aqui, né, algumas perguntas, algumas que ela já relatou ontem, e aí acho que eu convidaria o Elvi, né, para iniciar esse processo de esclarecimento. Pode ser, Elvi? Oi, doutora, bom dia. Pode sim, tranquilo. Então, vamos lá. O que é que a Luanda coloca aqui? Temos no município... Luanda, tu quer falar? Pronto, pode ser. Assim, eu até já tinha conversado com o Elton antes, o Elton, né? A gente tem, eu acho que a grande maioria dos municípios, nós temos uma unidade, às vezes funciona na secretaria, outras funcionam numa unidade de saúde, aonde a gente tem uma sala que recebe os imunos do Estado, armazena e distribui os imunos para as demais unidades de saúde. Ponto. Isso é uma questão. Como essa unidade ela já tem sinais próprios, eu vou passar, a gente não precisa estar cadastrando os serviços, né? O 84, 85, eu acredito que seja isso. E aí vem um questionamento, que inclusive ontem eu até coloquei no grupo, a gente chegou a ligar para o pessoal do PNI em Brasília, e a colocação deles foi que a gente deveria estar cadastrando o serviço 173, mas vamos lá. No ambiente onde funciona esse recebimento, né, o recebimento de imuno, armazenamento, a distribuição dos imunos, ele não tem a infraestrutura e os equipamentos contidos no anexo 2 e 3 da portaria, tá? Então, a pergunta, mesmo não tendo todos os equipamentos e mesmo não tendo a infraestrutura que está lá no anexo 2 e 3 da portaria, os municípios devem cadastrar o serviço 173, que é o serviço de logística de imunobiológico, com as subsequentes classificações 001, 002, 003 e 004? Essa é uma pergunta, né? A portaria, ela coloca que a infraestrutura, ela seria exclusiva do tipo de estabelecimento 84, que no nosso caso aqui de Paracuru, e fala também de Pentecoste especificamente, não é propriamente o caso, né? E a segunda pergunta que está aí também no chat seria em relação ao grupo 002, que são os grupos especiais, em relação ao serviço 174, que é o serviço de imunização. A gente cadastra, mesmo esse serviço 002 de grupos especiais, ele sendo específico de CRIE,
Aí, essas seriam as principais considerações de início, né? Na portaria, ela faz alusão a outras coisas, que assim, não é obrigado que tenha todos os equipamentos. Lá diz, inclusive no documento que o Elton, nota que o Elton colocou aqui, ele fala, inclusive, que existe na infraestrutura, né, uma sala que seria pelo menos o mínimo, né, que é a sala de armazenamento e controle, mesmo para o tipo 84. Então, assim, a dúvida maior, para quem não vai cadastrar um SENES novo, que no caso da gente é isso, a gente cadastra o serviço 173, mesmo não tendo a infraestrutura e os equipamentos, conforme está lá na portaria. O entendimento, segundo o Ministério da Saúde, mas do PNI, não do SENES, eles disseram que tem que cadastrar. Porque o que eles estão querendo é rastrear como é que está a situação das salas de logística e das salas de imunização do país. Essa foi a colocação do técnico do Ministério da Saúde. Mas isso assim, não é uma coisa pacífica. A gente tem alguns colegas que estão com divergências de posicionamento. Então, é isso, Virginia. Ok. Elvi, tu pode começar a tirar as dúvidas. A Mauri, você fique à vontade também para contribuir na medida que você perceber a necessidade, viu? Se você quiser, inclusive, já começar a sua contribuição, fique à vontade, gente. Nós estamos aqui para contribuir juntos mesmo. Pode ser, Elvia, Mauri. Pode ser, doutora. A Mauri quer falar primeiro? Bom, vamos lá. Luanda, sim, tem que cadastrar o estabelecimento, né? Cadastro obrigatório. Se ele já estiver cadastrado, já tem um SENES próprio, tu vai adequar, colocando o tipo de estabelecimento 84. De preferência que seja já uma CAF. Já tem uma CAF instalada, cadastrada, perdão, e aí tu coloca o tipo de estabelecimento 84. Tá? Tu vai colocar os equipamentos de acordo com a tua realidade. No mínimo, como o Elton colocou na nota técnica, a doutora Virginia colocou no grupo, no mínimo tem que ter armazenamento e controle. O que seria o armazenamento e controle? As câmeras frias, geladeira e o termômetro, que a gente não consegue colocar no SENES, mas o ar-condicionado da sala de armazenamento e controle e os refrigeradores. Se vocês tiverem um carro disponível para fazer esse transporte do centro de abastecimento para as unidades básicas, cadastre esse carro também lá, tá? Elvi, mas o tipo de estabelecimento 84, ele, na verdade, ele é exclusivo para a central de abastecimento. O tipo do SENES das unidades de saúde, salvo engano, e aí o Amaury pode até me dar uma ajuda, eu acho que é outro. Aí como é que eu vou colocar o 84 se eu já tenho um SENES cadastrado? Com outro tipo de estabelecimento, que é o tipo de estabelecimento. O meu tipo de estabelecimento não vai ser o 84, porque eu já tenho um SENES funcionante para uma unidade de saúde da família. E aí a portaria diz que quando a gente tem um SENES funcionante, a gente vai cadastrar apenas o serviço. Eu não tenho como incluir o tipo de estabelecimento. Ó, não vai mudar, sim, tu não vai mudar a unidade básica de saúde. Como eu disse, preferencialmente é que tu utilize um SENES cadastrado para a CAF do município e aí você faz essa alteração. Caso não tenha uma CAF no município que faz alteração para a central de abastecimento, como tipo de estabelecimento, e colocando lá no nome de fantasia que ele seja a Central Municipal de Rede de Frios, vai ter que cadastrar um novo estabelecimento, que aí é uma outra discussão, porque a gente não consegue ter esse estabelecimento consistir a tempo. Perdão, deixa eu te perguntar uma coisa. E por que é que na portaria diz que quando eu já tenho um serviço funcionando dentro de um SENES, eu só preciso cadastrar o serviço? Deixa eu bater nessa tecla, porque assim, a grande maioria dos municípios, eles não têm o serviço, a CAF cadastrada, propriamente dita. Eu estou te falando isso em relação
a central de imunos, tá? Pronto. Então, assim, ela funciona dentro de um posto de saúde. Sei, entendo. A central de abastecimento, ele obrigatoriamente tem que ter o tipo de estabelecimento 84. Caso você esteja cadastrando um centro de imunização, aí tu não precisa mudar a caracterização do estabelecimento, o tipo de estabelecimento. São duas coisas diferentes que tem no município, a central de abastecimento e a central de imunização. Tá? O Amorim levantou a mão aí, acho que ele pode também esclarecer as tuas dúvidas. Olha, eu acho que, de imediato, o que deveria ser feito era em relação ao serviço. O tipo de unidade, eu acho que você não deveria tentar mudar agora, não. Eu acho que o principal agora é incluir o serviço que ele está pedindo nas unidades para poder se enquadrar o máximo que puder, porque se você começar a trocar o tipo de unidade, tentar se enquadrar com a portaria, eu acho que, tipo assim, só se fosse para criar um novo, se você não tivesse, vou criar uma estrutura nova, vou e crio. Mas do jeito que está atualmente, o melhor seria secretaria, ou sei lá onde for, inclui o serviço que tem na portaria, consiste, manda para a gente ver como é que fica, porque não dá mais muito tempo. O que é a minha... Pessoal, ficou claro, Luanda? Ficou claro? Tirou tua dúvida com essa fala do Amaury agora? Elton, fica à vontade, Elton, para contribuir também. Você, o Henrique, a gente precisa alinhar todo esse conhecimento, a gente precisa alinhar essa informação para que uns não façam de um jeito e outros façam de outro, né? Então, assim, a gente precisa chegar num consenso do que é que a gente precisa fazer agora para a gente não ter problema, como a Verineida está colocando aqui, que deu inconsistência. Nós temos aqui algumas perguntas que eu selecionei ainda aqui, que eu acho que a gente vai trabalhar muito em cima disso, né? Então, Gil. Oi, Gilson. Bom dia. Gilson, deixa só eu colocar logo aqui quais são as outras perguntas, porque aí eu acho que tá girando muito em torno dessa situação de cadastro, né? O Maurício, aqui no meu município, temos salas de vacina cadastradas em cada UBS. Tenho que cadastrar um novo estabelecimento de saúde? Essa pergunta ela vem se repetindo desde ontem. Como sendo essa central de abastecimento, o Maurício, ele coloca, quem não tem uma CAF cadastrada no SENES, é necessário cadastrar ela antes ou pode criar somente a central de abastecimento de rede de frio? Verineida diz que no caso do município que ela atua, não tem CAF. Como cadastrar? Então, eu acho que a gente precisa alinhar a questão desse cadastramento, né? As dúvidas estão muito centradas em função disso. Doutora Virgínia, deixa eu dar um adendo aí nas palavras do Amaury, apesar por isso que estão pedindo, Amaury, para você repetir a tua explanação. Mas deixa eu entender, pegando o que a senhora disse aí em relação aos municípios, que também é o caso aqui de Canindé. Eu tenho uma CAF, certo? Eu tenho 18 PSF, e tenho um centro de saúde chamado Chico Campos, que eu tenho lá a sala de distribuição dessas vacinas. O que o Amaury quer, eu acredito que seja isso. O que o Amaury está dizendo eu não devo mudar o SENES, porque eu teria que ir na área restrita, pedir mudança de tipo de estabelecimento, para vir num arquivo chamado natureza jurídica e só depois eu modificar. Eu entendo, Amaury, que você está dizendo que façamos somente a mudança dos serviços, o acréscimo, se for necessário, a mudança do serviço, mandamos esta base hoje, esperamos, quando for tudo homologado, fazemos a mudança de tipo de estabelecimento. É isso que você quis falar?
Gil, então é o seguinte, é porque assim, não é nem tanto, é porque se você for começar a trocar o tipo de estabelecimento, na portaria ele deixa você usar um que já existe. Eu acho que é o seguinte, ou você vincula ele direto na secretaria, ou a unidade, essa parte de estocagem de vacina, porque se você correr atrás de mudar até o histórico de como era aquele estabelecimento antes, vai mudar, né? E o que eles estão querendo agora é que você cadastre os serviços que estão faltando nas unidades. As salas de vacina, o que é que você vai entrar? Vai entrar em cada unidade que tem sala de vacina, vai conferir. Modo conjunto, instalação física. Vou ver se lá no ambulatorial tem uma sala de imunização cadastrada. Vai no modo conjunto, inclui o serviço 174, né? 1 e 2, dependendo do que seja. Vai nas atividades, também insere a atividade lá de imune também que tem lá. Fazendo esses 3 passos, as salas de vacina, para mim, já estão ok. Se der alguma inconsistência, é lá no atendimento prestado, você tem que tirar o outro SUS, porque dependendo do serviço que você coloca, ele não aceita. Você tira o outro SUS, ele confirma sem problema, as salas de vacina, para mim, no meu ponto de vista, as salas de vacina já estão ok, você já poderia mandar. Elton, quer contribuir, Elton? Só um minutinho, Luana. Oi, está escutando? Sim. Olha, assim como foi colocado na nota, aí tem a observação aqui da portaria 2022, do dia 7 de agosto de 2017, que é o que cria essa metodologia dos tipos de estabelecimentos, dos novos tipos, e essa realidade que está na portaria aqui da 1883, há de se entender o seguinte: se eu tenho uma unidade básica, a atividade principal dela, lá no própria nota que eu coloquei, está lá os critérios que vai caracterizar o tipo de estabelecimento, que é o que está descrito nessa própria portaria 2022. Então, se eu mudar o tipo de atividade principal, eu desconfiguraria a unidade básica. Então, eu posso estar perdendo até aí todas as equipes vinculadas a ela. Então, qual é o que é mais seguro para o município, devido à portaria? Seria de estar mudando o estabelecimento nesse caso? Não, seria o que está lá colocado de criação de um novo estabelecimento na conformidade. Agora, o prazo, infelizmente, tem toda essa realidade de prazo que, olha, é como também coloquei, se não deu a extensão do prazo, mas quem hoje está à frente do SENES deu a entrada dentro desse limite, e o arquivo, a competência de dezembro só vai ser rodada lá na primeira semana de janeiro, ao menos, este município, ele adequou sua base local, criou seu estabelecimento em conformidade com a portaria, esperando agora a homologação dele. Que se ele, no caso aqui da Luanda, se ela alterar lá a unidade básica, ela pode perder as equipes que ela tem lá dentro. O ideal seria exatamente fazer essa nova configuração, pela realidade do município. Henrique, quer destacar, irmão? Não, eu acho assim, que a ideia da Caixa seria, no meu ver, seria a mais viável. Uhum. Porque um serviço complementa o outro. Na própria portaria, ele já vem... 2022. Né, ela já vem fazendo essa referência. E daí, por isso que vem. Reconheço, o prazo é curto. Mas no caso desses municípios que estão na situação que o Luana está destacando, é o que é coerente para o momento, para não perder, ou seja, não mudar lá o tipo de serviço, eu perder as atividades que o SENES já tem, e ter um prejuízo maior no futuro. Ela, pelo menos, ela criou o seu SENES lá online, criou a estrutura do estabelecimento, essa central de abastecimento. E se você for avaliar bem, central de abastecimento,
A atividade principal, que lá está destacado, seria exatamente a logística de insumos. A atividade secundária, a única e a específica, corresponde exatamente à atividade principal da farmácia, que seria a característica do tipo de estabelecimento de CAF. No artigo, aí eu entro para a portaria 1883. No artigo no parágrafo 1º do artigo 3º, está lá o conceito do que é uma central de abastecimento, onde destaca a sua atividade principal e o que a caracteriza, que são exatamente Cortou o aqui, áudio, Elton. adequando aqui. O áudio do Elton acho que está desligado. Oi, agora está dando certo? Tá sim, Elton. Agora ninguém tá mais ouvindo. Tá ok? Sim. Pronto. No parágrafo 2º do mesmo artigo, lá da portaria, enfatiza essa mesma completude do que está na portaria 2022. Os estabelecimentos conhecidos como centrais de rede de frio deverão enquadrar-se no tipo de estabelecimento supracitado, a CAF, que ou central de abastecimento, não de fantasia que foi dado para o que o gestor escolheu. Que eu quero enfatizar, no momento, para quem não tem sua central de abastecimento, qual é o ideal? Criar. É um fato. O prazo é curto, mas pelo menos deu entrada. Mudar as atividades principais de uma atenção básica, de uma unidade básica, pode prejudicar as equipes que lá possuem. E aí você, em vez de cobrir um santo, está descobrindo o outro. E o prejuízo pode ser pior. Elton, alguns colegas estão relatando aqui que fizeram a alteração, né, e está dando inconsistência. Então, assim, como é que a gente... Qual é o tipo de alteração que fizeram? Vamos ver aqui. O Denner, ele diz que mudou o estabelecimento, mudou o tipo de estabelecimento CAF para 84, incluiu serviços, não atividade principal e secundária, só que dá inconsistência no serviço prestado. O Denner colocou isso. O Douglas, é isso mesmo que a gente espera, Douglas, que a gente tenha um alinhamento e que a gente possa seguir a mesma, que a gente tenha a mesma conduta, né? É isso mesmo. Então, vamos ver com relação a essas inconsistências, como é que a gente pode estar orientando. No caso, ele colocou no estabelecimento 84, para ser gerado, tem que a atividade principal agregada, como está na própria portaria 2022. E qual foi a atividade principal que ele colocou lá? Aí tem que avaliar isso. E a partir da atividade principal, quais foram as atividades secundárias que ele agregou? Porque no caso do estabelecimento, que tem como atividade a logística de insumos, ele só aceita uma atividade secundária específica, que é a de assistência à saúde, entrega, dispensão de medicamentos. Como está descrito lá na nota. Denner, você quer relatar o seu problema aqui, Denner? Eu vejo aqui já colocou uma outra observação. Denner, está nessas observações aí também que Elvis colocou? Oi, Elton? Pode falar. Oi, bom dia. Isso, aqui, né, na nossa parte de atividades, a atividade principal está gestão em saúde e logística de insumos, certo? E na atividade secundária, assistência à saúde, né, que é a entrega e dispensão de medicamentos. Então, essas são as atividades.
e tá dando erro, lá, inconsistência, né, no serviço prestado. Ou seja, a atividade principal, gestão de saúde, logística de insumos, e na secundária, assistência de saúde. Como é que está a entrega e infraestrutura? dispensação de medicamentos. Tu viu a infraestrutura aí, que se quiser aqui dar acesso, tem como a gente acessar daqui agora. Só passar aqui e vir para o privado aqui para Henrique, a gente acessa aqui. O Anidesk. O Anidesk. Aí você já vira a câmera para a tela e a gente já olha. Pronto, beleza. Elton, enquanto vai fazendo esse processo, deixa eu perguntar aqui, Elton, Mauri, no caso, aqui no meu município, no passado, eu estava olhando, tem a CAF, mas no sistema, no SENES, no caso, não tem o SENES da CAF. Os profissionais da CAF estão em outro estabelecimento. Aí, aqui no caso, pelo visto e a orientação melhor, cria-se um SENES para a CAF, botando o tipo 84, né? E bota o serviço. E na unidade básica, eu acrescento o serviço de vacina, né? E a sala de vacina, se não tiver, que eu vou conferir, que esse daí eu nem sei, que eu não trabalhava antes. Aí, então, nos PSF, eu só coloco sala de vacina, nos que tem, e o serviço de vacina, né? E o que... Isso mesmo. Na CAF eu crio um com o tipo de estabelecimento 84 e aquele serviço todinho, mas aí a questão da instalação física, porque eu estava vendo esse negócio de... Eu sei que lá tem a geladeira, né? Principalmente na parte de medicação, na própria imunização, tem uma salazinha que é da vacina lá no centro de especialidade, que tem a geladeira que guarda os imunos, né? Que depois, quando tem a necessidade, vai para o posto. Essa logística, até onde eu sei, né? Então, eu coloco lá assim... Ela pode ser considerada, mas lembrando que aí não caracteriza... Você vai ter que adequar, de fato, ao critério de logística. Você vai estar correto, vai ser o jeito, você vai ter que cadastrar mesmo um novo estabelecimento, essa CAF que não existe. Mas tem uma unidade que exerce esses serviços, então aproveita esse momento e já atualiza seus SENES, de fato. E a partir daí, com relação aos outros serviços, você vai se adequando. Logística é o conceito que está lá no Manual de Rede de Frios. A organização, planejamento, o gerenciamento e a distribuição desses insumos, medicamentos, materiais, de forma segura, que garanta praticamente a eficácia desse objeto para o usuário. Então, se a garante no seu desenvolvimento toda essa estrutura da qualidade desse item, no caso da qualidade dessa vacina, desse medicamento, então, sim, você pode dizer que você tem uma logística de fato. Se eu puder virar a tela, a câmera para o SENES, a gente vai mexendo aqui, o pessoal vai vendo, né? Pode até destacar aí, respondendo, né? Estamos entrando aqui. Olha, porque ficou com todos. Ó, 7, 3, 2, pessoal, deixa eu só fazer um comentário aqui. Nós chegamos no limite máximo de pessoas para a nossa sala, que é 150. Nós não vamos conseguir liberar mais pessoas. Então, eu gostaria que nossos apoiadores divulgassem que nós vamos estar liberando a gravação, tá certo? E, infelizmente, as pessoas que não conseguiram acessar vão tentar esclarecer através da gravação, que a gente vai liberar, e a gente vai tentando apoiá-los no nosso grupo de governança. Né? Infelizmente, a gente não tem tempo nem de fazer uma outra também, por conta do período, a gente não vai ter condição de fazer uma outra ainda hoje, e aí fica a gravação disponível para quem não conseguiu. O tipo de atendimento prestado.
Ele tem algum tipo aqui de atendimento que está vendo. A gente está vendo aqui. Denê, tu quer publicar a página aí do teu Senes para o pessoal acompanhar? Pronto, enquanto a gente vai organizando, do que foi falado até agora, está dando para entender aqui a questão do tipo Luana? Deu para tirar essa tua dúvida sobre as unidades? Deu, deixa eu só. Veja se eu compreendi. Vamos lá. Num prazo curto, mas não para agora, a orientação é cadastrar uma CAF com tipo de estabelecimento 84 nos municípios onde não tem CAF, certo? Que no caso seria central de abastecimento, o número genérico. Entraria os 2 anos. Beleza, tranquilo. Agora, hoje nós não temos CAF. Para os municípios onde não tem o tipo de estabelecimento 84 cadastrado, mas que, em relação aos imunos biológicos, certo? Funciona em uma outra unidade de saúde, a gente pode estar cadastrando os serviços. No caso, onde a gente recebe, armazena e distribui, eu posso estar cadastrando o serviço 173. É isso? Uhum. Perfeito. E aí, nessa unidade, por exemplo, no meu caso, onde a gente tem, na mesma unidade, eu tenho uma sala onde fica a parte da guarda dos imunos biológicos e eu tenho uma sala de vacina. Então, nessa unidade, eu também vou ter cadastrado o serviço 174. E as demais... Sim, aí vem um detalhe. Se essa unidade, ela atua também com a base de armazenamento, porque só o fato de ter sala de vacina já subtende também que lá tem esse processo de armazenamento. Que já tem duas salas, certo? Tem uma onde ela armazena para distribuir para todas as outras unidades. E tem a sala de vacina, que é para poder fazer a vacinação das crianças daquela unidade, daquela área distrita. Certo? Entendi. Nesse caso vamos lá. Mas a gente pode cadastrar em relação ao serviço 174 o grupo de imunos especiais, os grupos dos pacientes especiais 002, mesmo não sendo CRIA? Pode, mas tem um detalhe. Vocês realizam esse procedimento? Realiza, na verdade, eu até tirei essa dúvida, porque assim, o que a ADS faz? A gente faz a notificação do evento adverso do imuno e manda essa ficha de evento adverso, o Estado avalia e eles mandam um imuno especial, não obrigatoriamente vai para o CRIA em Fortaleza. Entendeu? Tá ok, então. Entendi. Tá certo. Ok. Então, pronto. Então, vamos cadastrar aonde tem armazenamento, aonde tem distribuição, a gente vai cadastrar o serviço especializado 173 com os grupos 002, 03, 04, né? Uma coisa assim do tipo, né? E aí, cadastra os equipamentos que tiver, no caso, acredito que a grande maioria dos municípios, geladeira, ar-condicionado, porque acho que gerador não tem, o carro também não tem, e a infraestrutura, pelo menos, colocar o que é a sala de armazenagem e controle, é isso? Isso. Lembrando que esse critério, com o tempo, precisa de adequações. Claro, tá certo? Claro. É só para poder cadastrar. Ok, tudo bem, entendi, obrigada. Josivan, você quer falar, Josivan? Olha as salas de extremo implementadas. Porque aí instalação física são salas. Josivan pediu para dar uma contribuição. A Mauri, fica à vontade. Concorda, discorda, o que é que tu pensa disso tudo, Mauri? A gente precisa ouvir a sua experiência. Concordo. A orientação dele está correta mesmo. Nas unidades que não tem CAF, cria. Se tem, adequa ela à realidade da portaria. Ok.
Então, vamos lá. Josivan, você vai falar ainda? Se o objetivo será o monitoramento das salas de vacina, então iremos ter que manter a rede de frio na CAF, que será o estabelecimento cadastrado, sendo que a realidade do município, o armazenamento ocorre na maioria das vezes na SMS. É o desconhecido que está perguntando. Quando funciona em uma sala anexa do hospital, como faz? Minha gente, eu quero só lembrar vocês também que quando essa iniciativa de rastrear, de fazer esse monitoramento, né, isso isso começou em 2018, teve esse reforço em janeiro desse ano, e a gente precisa ter isso regularizado também em função das vacinas que a gente vai estar recebendo da Covid-19. Então, é um processo também que a gente precisa estar reconhecendo que esse momento, a gente precisa estar fazendo esses ajustes, porque quando a gente receber, né, a gente já vai estar com esse processo organizado, tá certo? Então, os meninos, Elton, Henrique, Elvi, podem estar respondendo o que foi colocado aqui no chat. Acho que ficou bem clara. A Luanda, ela resumiu com muita clareza, né, esse passo a passo. O Douglas tinha solicitado, não sei se o Douglas ainda está aqui conosco. Ficou claro para você, Douglas, essa forma de conduzir? Sim, Douglas Iguatu entendeu. Beleza. Ok, Douglas Iguatu entendeu, brilhante, viu? Pronto. Josivan, pode falar. Não, o questionamento, Virginia, o áudio tá ok? Tá saindo aí? Tá Tá, no microfone. Tá ótimo. O questionamento da Luanda, eu acho que é o que a maioria tem, que a gente tem que bater nessa tecla e até massificar para todo mundo. Em relação ao cadastro de uma CAF. A maioria dos municípios não tem CAF. É um estabelecimento em que tem equipes de saúde da família vinculadas que atuam fazendo essa função. Então, normalmente, o centro de saúde, que fica ali pela sede, que recebe todos esses imunos, medicações e tal, armazena e distribui para as outras unidades. Quanto ao cadastro, como é que eu vou fazer um cadastro de um estabelecimento que já existe? Então, seria o quê? Só adequar. Então, nesse estabelecimento que já tem equipes vinculadas, eu vou cadastrar o serviço 173 e o 174, já que ele também faz a aplicação do imuno, né? Então, não tem como eu cadastrar um novo estabelecimento com o mesmo endereço que o estabelecimento que já existe. Entendeu? Para aqueles que têm, beleza. Ontem eu fiz tinha um município que eu fiz o Senes ontem, aí ele tinha uma CAF, só que essa CAF estava somente como farmácia. Aí sim, deu para adequar. Modifiquei para o tipo 84, né? Cadastrei a atividade principal, cadastrei os equipamentos que lá existem, que não são todos que estão no anexo da portaria que tem lá, né? Fiz a consistência, beleza, rodou de boa, passou tranquilo. Agora, tem outro município que a realidade não é essa, né? É um estabelecimento em que tem equipes vinculadas que eu vou ter que adequar para fazer esse recebimento, armazenamento e distribuição desses insumos, desses imunos. Entendeu? Aí eu acho que a principal dúvida de todo mundo é quanto a isso. Então, que se chegue a um consenso e fique bem claro, porque assim, quando não tem a CAF, que nem a colega citou aí, ela tem os profissionais, tem um ambiente, beleza, está claro, ela vai ter que criar um Senes e cadastrar e inserir esses profissionais lá. Agora, a maioria dos municípios não é essa a realidade, não tem CAF, é um estabelecimento que tem equipes de saúde da família vinculadas que faz esse serviço. Então, obrigada, Josivan, é isso mesmo. Então, vamos ver aqui. Tem uma CAF cadastrada. Virginia, aqui no chat. Verineida. Oi, Verineida. Diga, amor. Deixa eu só dizer uma coisa que o Josivan agora está comentando, da questão da farmácia. Eu tenho uma farmácia cadastrada no município. E eu incluí agora, estou em frente ao meu Senes fazendo, incluí agora o 173, né? E ele passou de boa com o código 43, sem ser com 84. Pelo menos aqui nem deu inconsistência e nem na consistência deu nenhum erro, não.
sem mudar para o 84. No 43, no Código da Farmácia Básica Municipal, ele já rodou aqui, sem dar erro. Já quando eu boto na secretaria, ele dá o erro do tipo de estabelecimento. Entendeu? Deixa eu aproveitar aqui a solicitação do Diego, de Cascavel, quando ele coloca aqui em Cascavel, nós temos uma CAF já cadastrada no Senes. Nesse caso, eu preciso apenas atualizar esse Senes, incluindo o serviço de logística de imunização 173. E aí, pessoal? Elton, Elvi, Henrique, Amauri, Josivan, Gilson, Luanda. Opa, poderia falar? Sim, pode sim. Pode sim, Luan. Só fazendo um complemento que os colegas estavam falando, com relação aos municípios que possuem CAF, né? Como é a gente aqui em Hidrolândia. A gente pode estar fazendo alteração para o código 84 e estar fazendo a inclusão do serviço 173, e se for fazer a aplicação, a gente também coloca o serviço 174. É isso? Eu acho, dona Virgínia, que o Elton falou, o Amaury falou, e o Elvis também falou, na portaria tem 3 capítulos. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam e para a gente entender. O primeiro capítulo, ele fala da central de rede de frio. É uma coisa, certo? Que fica no tipo 84, que é a central de abastecimento. Isso daí é uma coisa, né? Se o seu município tiver isso daí, você adequa, né, na questão da CAF. Quem não tiver no Senes, a criação, né, mas que tenha na física, realmente, né, na estrutura, só não está cadastrado no Senes, como eu vejo que é aqui o meu município, eu vou criar um novo Senes, fazer tudo, colocar como a central de abastecimento. Aí tem o capítulo 2, que é o centro de imunização, que já é outra coisa, que já é o tipo 85, que é centro de imunização na tabela de tipos de estabelecimentos de saúde no Senes, que é outra coisa diferente da central de abastecimento. E nós temos o terceiro capítulo, né, que é a sala de imunização, que começa o artigo 13, que Elton até na semana passada falou, acho que foi na semana passada, falou, né, que os municípios que não tiver nenhum dos dois acima, vou falar com minhas palavras, né, nenhum dos dois acima se adequa com a sala de imunização, que é outra coisa. Na sala de imunização, você não vai ter o Senes, você vai pegar, por exemplo, pelo que eu entendi, né? Você pode utilizar até mesmo um PSF, né? Você só vai adequar o quê? O serviço. Tem que estar lá classificado o serviço 174, que é de imunização, né? Com a classificação 01, que é de indivíduos gerais, né? Ou também, mas aqui no caso na portaria é 01, que é indivíduos gerais. Mas tem a opção também de 02, né, que é aquele grupo especiais, mas eu acho que não se adequa nesse sentido. Primeiro, tem que ver a realidade de cada município. Como eu disse, no meu município a gente tem, né, a CAF. Tem uma CAF que ela funciona, ela guarda a medicação, ela faz a entrega, faz esse armazenamento correto, essa logística toda. Beleza. Só que no sistema, eu fui olhar, ela não tem. Os profissionais da CAF estão em outro estabelecimento. Então, a minha realidade é o quê? Criar um Senes, como ele serve de centro de abastecimento, eu vou criar um Senes com tipo 84, que é o, né, o que realmente faz, só não está no sistema, tem toda essa logística, né, do cuidado, da manutenção, essas coisas todas, né? Só que aí eu vou adequar, eu estava só com medo da questão física, porque eu vi um bocado agora eu não digo, de coisas que precisam, né, só que eu não vi no município, tipo,
que eu não sei, né? A câmara frigorífica, eu não vi, eu não conheço, não vi lá, mas eu sei que tem ar-condicionado, tem a geladeira, que tem né, que tem o termômetro. Eu não sei de tudo, porque como eu não trabalho lá, então essa parte técnicazinha assim eu não sei. Condensador, eu não sei se lá tem, o gerador também, eu não sei se lá tem, mas pelo que eu vi, não é obrigatório ter todos esses daqui, mas tem coisas que são necessárias, né? Por exemplo, se você está guardando um imuno, ou seja, a vacina, você precisa, no mínimo, ter, né, uma geladeira que tenha temperatura, algo do tipo, né? Assim, então eu só vou cadastrar os equipamentos que eu tenho na minha realidade. É assim, a Mauri, Elvis, Elton, doutora Virgínia. Oi, Daline. Sim, sim. Sim, é praticamente o destaque mesmo que já foi colocado. Quem tem seus... Pronto, aqui a gente está lidando aqui com o serviço aqui do Cedro, né? Aqui do Cedro, ó, que é só o CNES, é aquela questão do parágrafo. Parágrafo do artigo 3º. Parágrafo 1º do artigo 3º. Se eu já tenho o CNES, o que é que eu vou fazer com a rede de frio? Só acrescentar o serviço. Aqui, no caso, está sendo acrescentado o serviço das redes de frios aqui dentro da própria CAF. Você não está mudando o estabelecimento, está deixando ele permanente, está crescendo o serviço para poder qualificar mesmo como a da central, no caso. Que é um dos critérios que está lá no próprio artigo 3º da portaria. Vou voltar aqui para ela aqui de novo. Pronto, aqui consistiu o direito ela. O parágrafo aqui, parágrafo 2º do artigo 3º, que no caso, os estabelecimentos devem enquadrar-se no que já está supracitado. Ele já existia, então apenas adequou essa central de rede, colocando serviços que a qualificam. Então aqui, nessa daqui, foi corrigido a situação do município do Cedro. No geral, quem tem se adequa. E aí vem como destacar, tem 3 capítulos, 3 partes. Quem tem o serviço de abastecimento, adequa colocando em serviços. Quem tem um estabelecimento que tem uma característica que ela não aceita aquele tipo de serviço, aí, infelizmente, eu vou usar esse termo, por conta do tempo, o vídeo que a gente tem, é de criar um novo. Como é o caso aí da unidade básica, que a gente colocar lá outro serviço, diferente do que está colocado como farmácia ou de logística, pode desfigurar a própria atividade da assistência à saúde, que é o fator primordial dela. E, para quem já tem as unidades básicas, seus hospitais que realizam serviço de vacinação, que realizam seu serviço de controle de atendimento aos casos especiais, aí é só fazer o acréscimo desses serviços nesses CNEs. Elton. Sintetizando, deu para compreender esses elementos? Oi, Virgínia. Elton, quando a Carla ela diz, ela pergunta, quando funciona em uma sala anexo do hospital, como faz? É isso que você está colocando, então? Se for anexo do hospital. Vai lá, gente. A Carla, ela fez essa pergunta. Quando funciona em uma sala anexo do hospital, como faz? É isso mesmo. Como é anexo, é um prédio separado, novo CNES. É um novo CNES. E aí até melhor para que ela possa ter essa identificação do estabelecimento. Tá? Anexo ao hospital, não faz parte propriamente do hospital. Então é novo CNES, novo estabelecimento. Ficou claro, Kátia, para você? E o questionamento do Diego foi respondido? O Denner levantou a mãozinha, mas antes de você falar, Denner, eu gostaria que o Diego respondesse se está ok, ou se ele ainda permanece com a dúvida.
está no local, se ele vai ficar no online. O nome de fantasia. Elton, a gente não você está só lembrando. Ok, então. Vamos Eu vi lá, uma Denner, pode observação falar. aí eu vi uma observação aqui no chat, algumas coisas, está vendo? Se alterou a nomenclatura no local, é importante que também deixe equivalente lá no online. Não ter essas divergências dos nomes, não. Tá certo? O que está no online tem que ser tal qual está na base local. Elton, tu viste o que foi que a Janaína colocou? E o Não, Elvin? não. Eu ainda Então, não. devo alterar no site também o nome para Central Municipal de Frios. Outra dúvida, o tipo de estabelecimento fica farmácia na aba atividade? No caso, se já era farmácia, então permanece como está lá no artigo 3º. Eu vou só apenas adequar esse estabelecimento. Que até a observação que a Maurício chegou a destacar no início sobre a mudança dos tipos de estabelecimento. Tá certo? Eu vou só apenas adequar o serviço. Então, se era, parágrafo 2º do artigo 3º da portaria. Só acrescenta o serviço. A questão do nome, aí vem, se eu faço alguma alterações de nomes na base local, então tenho que também adequar no online. Ou seja, o nome que eu coloco na base local tem que ser o mesmo da online. Ok. Denner? Oi, pronto. Era em relação a isso que o Elton acabou de falar, certo? No caso, as nossas inconsistências sumiram. Por quê? Porque nós deixamos o tipo de estabelecimento como estava, como farmácia, incluímos só os serviços, certo? A inconsistência estava dando por conta do 84. Como a gente deixou como farmácia, que foi o que foi feito aqui no município, adicionamos os serviços e as inconsistências sumiram. Então, não tem nenhum problema em relação ao deixar o 43 farmácia, né? Isso, porque um complementa o outro, como está lá na portaria 2022, do dia aqui, pegar aqui a data aqui do dia dela, 2022 de 7 de agosto de 2017. Os serviços, eles são complementares. Ok, Elton. Gente, alguma pergunta ficou sem ser respondida? A Luciana, ela coloca... a Mauri, o Hospital Regional do Sertão Central fica em Quixeramobim, porém o município não consegue fazer a alteração da sala de vacina de lá. Como devemos agir? Com quem falar no Estado? Como quem foi do cadastro dele é o IFGH, ó, eles mandam essas alterações para mim e eu faço aqui. Entendeu? Ok. E, assim, como ele estava falando, assim, eu acredito assim, cada município deveria ter o cadastro da sua farmácia já no semestre. Como não tinha, e eles se tornaram obrigatórios agora, o que é que se faz? Cria essa unidade nova com essa central. E nela vai ter tanto o serviço de farmácia, que já deveria ter sido feito uma unidade com o semestre próprio, já que não tem, vincula essa parte da central de frios com a farmácia. Quem já tinha a farmácia cadastrada, como eu mesmo disse, só faz incluir os serviços da central de frios. Quem não tem, cria um novo e vincula esses dois serviços. Porque independente, porque no mesmo prédio, não importa. Pode colocar lá no complemento lá, anexo, não tem problema. Contanto que o Ministério reconheça aquele semestre como sendo de uma central ou de uma farmácia. Entendeu? Entendi. Eu acho que ficou claro, sim.
Mas as dúvidas, pessoal, de quem a gente ainda não conseguiu esclarecer? Coloca aqui no chat ou abra o microfone. No caso de Paramoti, doutora Virginia, a gente não tem o CNES da CAF, né, na Secretaria de Saúde. Então, a nossa dúvida, porque está dando inconsistência. O Denner falou aí que a inconsistência dele não deu mais, mas ele tem o serviço de farmácia. Nós não temos, né? Então, está como serviço prestado. A gente só inseriu os serviços do 173, nós não colocamos o 84. Mesmo assim, está dando a inconsistência. Então, como é que a gente deve proceder? Oi, Maria? É Natália. Olha, o problema aí desculpa. Natália, né? Natália, o problema é exatamente o tipo do serviço da secretaria. A atividade principal da secretaria é a administração. O código do serviço, o grupo de serviço, é diferente do próprio da farmácia, que é o que se adequa. Lembra das regras, o que a gente não vai ter tempo. Certo. Lembra das regras do cruzamento dos tipos de estabelecimentos com o grupo de atividades e os serviços. Essas duas portarias que a gente está citando, a 2022, de 7 de agosto de 2017, essa mesma aqui, a 1883, de 4 de novembro de 2018, aquela notinha que a gente colocou lá no grupo, a gente fez uma síntese do que é associado, porque o que tem aí? O serviço de secretaria, ele não vai estar consistindo com esses da farmácia, esses do centro de estabelecimento de rede de frios, gerando a inconsistência. Você vai ter que aí, literalmente, vai ter que criar outro. Mas no caso que a gente não vai ter tempo hábil para essa criação. Tudo bem, concordo com você que a gente vai ter que trabalhar para isso. Mas se a gente não tem o tempo aí com o prazo que nos foi dado, como é que a gente vai fazer, então? Olha, Amaury, eu vou perguntar contigo aí direto, irmão. Porque, assim, existe o prazo mesmo do dia 29, mas a competência de dezembro sobe ainda em janeiro. Porque mesmo criando agora, não tem um tempo ainda desse cadastro ser reconhecido dentro da competência de dezembro? Correto. Para mim, enquanto a competência estiver aberta, todas as alterações até o 5º dia útil do mês, o Ministério é para aceitar. É porque fica essa dúvida e a gente fica com receio do município ser prejudicado. Não, né? É porque sempre assim, quando o Ministério faz uma coisa, ele estipula uma data que sai em portaria, mas essa data nunca se enquadra com os processamentos do CNES, porque como é 5º dia útil, aquela coisa toda, pode ser o dia 5, pode ser o dia 8, independente dos feriados que tiver, eles não lançam uma data. Mas, para mim, pelo menos quando eu falava com o pessoal do CNES, assim, lá em Brasília, ele dizia, qualquer alteração dentro da competência, até o dia que o CNES está aberto, você deve fazer e encaminhar para a gente. Então, independente se na portaria diz que era só até hoje, faça, cria, vá mandando, porque até o Ministério, eu acho que eles não podem dar um basta assim, pronto, chegou, chegou, quem não chegou, não chega mais. Então, a gente tem que criar o CNES da CAF, para a gente poder fazer essa parte da central. Esse é o único meio. Porque, assim, aqui a nossa CAF é dentro da secretaria. Aí tem no mesmo prédio. Aí como é que tem alguma situação que a gente deve proceder no sistema sobre isso? Como é que a gente faz? Não, você só vai desvincular os profissionais da secretaria, incluir o serviço de farmácia nesse CNES novo e mandar sem problema. O endereço pode ser o mesmo. Lá no complemento do endereço, você pode colocar lá, anexo, sem problema nenhum. Certo. Quanto a isso, não tem problema não. Ok, obrigada. Elton, tem algumas questões aqui que a gente ainda não conseguiu esclarecer. Elton. Veja aí, sobre o município de Jucás, só um minutinho, Luan.
Tudo bem. Tem sobre o município de a Luanda, ela também coloca, ela ainda tem uma dúvida aqui com relação a mudar o tipo. Então, vamos esclarecer logo o que está aqui. A Produção Saúde coloca que gostaria de saber sobre como proceder no caso da central que funciona na secretaria. Se a gente puder resumir, ele agradece. Enfim, vamos dar baixa logo aqui nesses esclarecimentos, mesmo que a gente tenha que repetir algumas situações para que fique bem claro, Elton. Vamos lá. Como já destacado, CAF em secretaria, tem que criar CAF. É realidade. Porque, assim, a inclusão dos serviços vai gerar inconsistência. Então, tem que criar o seu cenário específico. Qual foi a outra que eu não entendi, Virgínia? Eu vou até fazer uma pergunta e ele responde. Que é muito... Elton? Qual foi a outra pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Luanda, ficou... Fale, Luan, pode falar. Elton, só para assim, deixar mais claro, para município que já possui a CAF, como no nosso caso aqui, já é o tipo 43, eu só vou incluir o serviço 173, e no caso eu vou fazer a adequação para as unidades básicas que fazem a aplicação para o serviço 174 dentro do semestre das unidades. É isso? E parágrafo 2º do artigo 3º. É isso aí. Ok. Respondido, viu? Obrigado, viu, Elton? Uhum. Outra pergunta? Eu reconheço, gente, que eu não anotei tudo aqui, não. A Janaína, ela coloca a questão do serviço de logística, transporte. Pode colocar, mesmo não tendo transporte, conforme anexo da portaria? Não. Não. Se eu não tenho outro espaço físico, posso cadastrar um novo CNES específico apenas para esse espaço da CAF? Sim, assim, o CNES é realidade do município. Se existe o espaço existe o serviço, coloca. Se ele não existe, não coloque no CNES. Se esse espaço não existe, não coloque no CNES. Só me escrevendo novamente, Virginia, quando for possível. Tá. Gilson, você pode falar, Gilson. Você escreveu aqui, mas você pode falar depois o Josivan. Gilson, abre o áudio aí, irmão. Gente, eu vou ficar com as palavras do Elton e do eu para ensinar essa dúvida. Porque eu já tenho uma CAF no Canité, não consegui ouvir. Tá péssimo, Não consegui ouvir, não. Eu tenho uma CAF no Canité. Vocês já ouviram agora? Muito baixo, Gilson, ainda. Estão ouvindo? Sim, pode falar. Pronto. Alguém está com o microfone ligado aí, está dando eco. Alô? Estão ouvindo? Perfeito, isso, perfeito. Enquanto o Gilson retorna, Virgínia, qual era essa outra que está no chat? O Josivan quer falar, depois eu volto, viu? Depois eu volto, Elton. Vai, Josivan. Pronto, me desculpem aí o raciocínio lento, mas eu dei plantão ontem à noite, cheguei às 6 aqui, ainda para mim ainda não ficou claro. Tá chegando alguém? Tá ok, Josivan, tá bom. Pronto, seguinte, aquela situação que eu relatei.
As unidades que não têm CAF, que é uma unidade básica de saúde da família, que faz esse serviço. Eu não cadastro o serviço 173 nela, é isso? Eu vou esperar uma oportunidade em tempo hábil. No caso, ainda dá tempo. Criar um novo estabelecimento para uma central de abastecimento, mesmo sendo o mesmo endereço do posto de saúde. É isso que ficou definido? Isso. Aí vou para o princípio da portaria. Parágrafo 1º do artigo 3º. O conceito do que é uma central de abastecimento, o que é que define uma central de abastecimento. Aí você pode até voltar para a portaria 2022 e ver o conceito do que é praticamente a unidade básica. Você vai ver que é diferenciado. Se você colocar serviços de uma central de abastecimento que são específicos da central de abastecimento dentro da unidade básica, dá glosa, não sobe, dá inconsistência. Você tem que criar outro. Agora, na unidade básica, o que é que contempla lá? A assistência em saúde, a sala de imunização lá contempla. Os serviços vinculados à assistência à saúde, lá passa tranquilo. Outro serviço, como o grupo de gestão, que é o que é colocado, que determina, não sobe. Então, você tem que criar outro. Qual é o nosso conselho? Se você tem uma CAF física, mas ela não está no SENES, adeque essa CAF, coloque no SENES, até para poder você ter essa definição, porque é um outro tipo de estabelecimento, é uma outra realidade. E o que é ideal é que ela esteja no SENES com suas características devidas. Ok, esclareceu, né? Só salientando que, na realidade, nesses municípios que eu estou citando, não existe o ECAF. Ficam dentro do centro de saúde, por exemplo. Então, eu acho que esse serviço aí vai ficar para a próxima gestão. Aí ser incluída apenas o 174001 nas salas de vacina. Mas, meu amigo, o conselho que a gente está dando é de você... Porque, por mais parece que eu vou dizer agora, eu vou colocar logo esse prelúdio, esse prefácio. Mas por mais que o município ele tenha essa realidade, mas ele tem pelo menos uma sala de armazenamento e distribuição, que é o critério mínimo aqui. Se pegar aqui o anexo, está lá no anexo 2º das instalações físicas, ele tem pelo menos a sala de armazenamento e controle para poder caracterizar essa central de abastecimento. Então, é um novo cenário. E isso aí é mesmo, a gente tem que apresentar. Não, Elton, tudo bem, tranquilo. Mas olha o que o Josué está falando, é exatamente o que eu estava colocando. Em alguns municípios, funciona dentro de uma unidade de saúde, de uma unidade básica de saúde. Essa sala de controle de armazenamento está dentro de uma unidade básica de saúde. Existe dentro de uma unidade de saúde uma sala para armazenamento dos imunos e uma outra sala para poder fazer a aplicação das vacinas. Essa é a situação que o Josué está colocando. Aí eu já tinha entendido que podia, agora com a resposta do Josué, estou entendendo que não pode. Então, assim, eu posso cadastrar numa unidade básica de saúde, que efetivamente hoje funciona, a sala de armazenagem, o serviço 174 e o serviço 173, que é o de Perfeito, Luana, perfeito. Perfeito, Luana. Ou não? Eu posso ou não posso? A CAF, assim, para estar cadastrando o tipo de estabelecimento 84, perfeito, já compreendi, inclusive a gente vai estar fazendo isso, certo? Mas não é para agora. Para agora, a minha unidade de armazenagem, de recebimento, de dispensação dos imunos funciona dentro de um posto de saúde, de uma unidade básica de saúde. Eu posso, nessa unidade, pergunto novamente, cadastrar o serviço 173? Não. Olha, se... Aí vem a ideia. Se você tem unidade básica, tem serviços próprios de unidade básica. Central de abastecimento tem seus serviços específicos. Se naquela unidade tem um quarto, uma infraestrutura com características de central de abastecimento, de CAF, é apresentar o SENES dessa CAF.
separar os serviços. Não compreendi, perdão. Criar CAF. Certo, até lá, cria CAF, não tem outra alternativa. Eu não posso, então, na unidade básica, cadastrar o serviço 173. Não. Você vai cadastrar os serviços vinculados que caracterizam a unidade, a assistência à saúde. Certo. Logística de imunobiológicos para a unidade básica, aí vem o que está, aí vai lá para a observação da sala de imunização. Certo. 74. Certo. Ok. Aí a alternativa seria criar CAFs e assim, no curto prazo, para hoje, eu poderia estar na Secretaria de Saúde? Oi. Não entendi. Olha aqui. Pegando aqui um outro município, tem um outro município que essa sala, esse serviço de recebimento da vacina, da armazenação, a distribuição funciona dentro da Secretaria de Saúde, que também o tipo de serviço é administrativo, é outra coisa. Pode... Tem que separar. Então também tem que separar. Tem que separar. Tem que criar CAF, tem que separar. São serviços diferentes. Secretaria de Saúde é administração, gestão. CAF também tem gestão, mas é de logística de insumos, de medicamentos. É outra dimensão. Aí, lá na portaria, reforça, mostra a diferença entre esses conceitos da administração da secretaria para essa logística que é o específico da farmácia ou da central de abastecimento. Entendi. Então, vamos lá, só pontuando aqui. Para quem não tem o tipo de estabelecimento 84, que são as centrais, né, de abastecimento, tem que criar. Mesmo quem tem essa central, vamos dizer, proforme, dentro de uma unidade básica de saúde ou dentro de uma secretaria de saúde, ela não vai conseguir cadastrar o serviço 173, não é isso? Não. Não? Não vai ou não é? Não é a realidade. Não vai. Não vai conseguir. Então tem que cadastrar um tipo de... O conselho que a gente está dando é separar. O conselho que a gente está dando é separar dos estabelecimentos. Certo. Tudo bem, mas para separar eu tenho que cadastrar um novo tipo de estabelecimento, não é isso? Tem que criar um estabelecimento específico, uma CAF específica. Entendi, tudo bem. Até eu vou fazer uma pergunta básica. Tem medicamento lá dentro? Quem faz armazenamento e distribuição? Tem farmacêutico? Dentro da CAF? Não, dessas unidades. Tem farmacêutico? Não, dentro do posto de saúde não tem farmacêutico. Quem fica na parte de imunização é a enfermeira. Aí quem é responsável pelos medicamentos? Agora, é porque nós não cadastramos a CAF dentro da secretaria. Existe a CAF, não tem cadastrado o SENES da CAF. Está entendendo? É essa observação. Porque aí tem todo um critério, tem toda uma demanda que aí vai se estabelecer. O próprio Conselho de Farmácia já destaca os elementos. Eu tenho lá medicamentos, está tendo uma distribuição, está tendo um gerenciamento de medicamento, são as específicas da categoria que o SENES já deixa essa estrutura favorável para eles. Que é o que, se for avaliar bem, a essência da portaria 1883 é a implementação de uma das ações da categoria da farmácia. Uma das ações e várias, no caso. Assim como as próprias portarias da CAF que estabelece esse elemento. As logísticas de insumos e medicamentos são elementos que esse profissional ele tem, onde assim ele é preparado para isso. E o SENES ele contempla esse serviço deles, que agora aí destaca. Unidade básica tem um conjunto de serviços específicos de unidade básica. Central de abastecimento, outra gama de serviços. Para a unidade básica, eu tenho lá todo o processo de enfermagem, os profissionais das equipes de unidade de atenção à saúde, abastecimento, armazenamento, uma CAF, ou central de abastecimento, tem serviços específicos dessa dimensão. Então, tem que deixar isso bem separado, bem específico no meu cadastro, no meu SENES. Isso, na essência, é o que destaca a 1883.
Agora, se eu tenho uma central de abastecimento e não tinha rede de fios informados, eu vou colocar os serviços relacionados à rede de fios, já que o grupo, a classificação é a mesma. Aí vem para o conceito do parágrafo 1º do artigo 3º. Central de abastecimento eu englobo tanto CAF quanto rede de frios. Elas são, um popular, são irmãs, fazem parte do mesmo grupo de gestão. Agora, rede de frios e CAF dentro de uma unidade básica, já contrapõe. Na unidade básica, eu tenho uma farmácia, eu tenho que ter aquela sala de farmácia, mas não é uma central de abastecimento. Exatamente o local onde eu vou fazer a distribuição, eu vou ter os serviços próprios ligados à assistência e não à gerência desse serviço, que é o que é destacado aqui na 1883. Elton, o Mike, aí veja bem, o Mike, ele coloca aqui em Madalena, a gente tem a CAF, mas não está cadastrado o SENES. Então, eu só fiz colocar nas 8 BS, mais o hospital, 17401, e 17301 e 17302. O que eu tenho que fazer para o tipo de estabelecimento 84? A Mauri, quer responder, irmão? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o momento e vamos desvincular tudo que é farmácia dos municípios. Quem não tem farmácia, vamos criar um SENES, que é para central, que vai usar para farmácia também. É a melhor coisa que se pode fazer. Não vamos tentar inventar, colocar esse serviço 173 em qualquer unidade, não, que pode dar problema. Vamos fazer assim, que eu acho que é a melhor forma de se fazer. Você não acha, não? Essa é a orientação que a gente está querendo destacar. Farmácia é uma coisa, unidade é outra. Pronto. Eu entendo que o correto... Estão conseguindo me ouvir? Pronto. Eu entendo que o correto é esse mesmo. Ó. Canidé, vou dar um exemplo. Eu tenho uma CAF, mas todos os imunos estão numa unidade chamada Centro de Saúde, que sempre eu vou aí e falo isso contigo. Todos os imunos estão lá, porque lá tem uma estrutura melhor, é mais amplo para eu ter o número de geladeiras que eu tenho lá. Então, o serviço 173, eu não devo colocar dentro do Centro de Saúde, que é o CNE 2478, eu boto dentro da CAF mesmo, né? Mesmo que os insumos estejam em outro local. E quem não tem CAF, vamos criar um CNES, bota lá central, e dentro dessa central vai ter a parte da farmácia e a parte dessa parte de imunos aí, das vacinas que vão precisar. É a melhor coisa que faz. A minha outra dúvida estava em relação às atividades. Por eu estou com o meu CNES aberto aqui, a atividade da CAF atual é gestão da saúde, administração, né? Então, ela não é mais essa. Lá na aba de atividades, no CNES. Não, se você já tem sua CAF, não mude. Você vai incluir os serviços nela, entendeu? Ela vai continuar como CAF, como farmácia, sem problema. Você vai apenas incluir esses serviços que estão pedindo, que é o 173 nela. Então, o serviço fica atividade secundária, né, que tu diz? Lá na aba da atividade secundária. O tipo de estabelecimento continua o mesmo. Você vai lá no módulo conjunto de serviço especializado, inclui o serviço, aí você pode ir lá nas atividades e ver o que se enquadra com ele, que é a distribuição, e incluir ele também. Se não tiver, já. É como ele disse, a farmácia já é praticamente o tipo de estrutura igual ao da central. Por isso que é bom. Uma coisa vai subir para a outra, entendeu? Pois é, porque o tipo de estabelecimento que eu estou aqui com o computador da secretaria está aqui em casa. Né? Aí eu estou com ele aberto. O tipo de estabelecimento continua 43. Eu não preciso mudar para 84. Não. Aí, que é farmácia. Lá na aba atividades, ela está, atividade principal, gestão da saúde, com o número 24, logística de insumos. Permanece também isso aqui. Permanece. Na secundária, gestão da saúde e administração. Ou eu incluo mais alguma coisa secundária aqui? Dependendo se lá, você pode colocar imuno, né? Se lá for ter a vacinação, você pode colocar imunização lá. Pronto, então eu já coloquei aqui assistência à saúde,
e imunização. É 17. Aham. Então, é isso mesmo, eu não mudo mais. É porque nesse capítulo aqui, o que é que diz os capítulos? O primeiro capítulo era para criar a central. A segunda era se você fosse criar uma unidade para ter o centro de imunização. Mas como todos os postos já fazem isso, não precisa criar. E o terceiro já era a sala de imunização, que é justamente o que tem nos postos. Eu vejo assim, não sei se eu estou correto, né? A Mauri e Gilson, me permitam só uma dúvida aí sobre a fala de vocês, quando for possível, por favor. Pois não, Josivan, pode. Senhores, o conceito aí de central de abastecimento, o 84 não seria mais amplo do que o 43 farmácia, não? Não, porque eu tinha um estabelecimento como farmácia e eu adequei para o 84, incluindo os serviços de farmácia e o de central de abastecimento. Não está errado, não. Mas na portaria ele diz que se já existia um CNES, um tipo de estabelecimento para aquele, você não precisa criar outro e nem alterar. Entendeu? Eu, assim, do meu ponto de vista, fica a seu critério. É mais burocrático para você. Assim, o conceito de central de abastecimento seria mais amplo, né? Que estaria também abarcando o serviço de farmácia. Já o serviço de farmácia ele estaria mais limitado. É só uma dúvida, viu? Não é uma afirmação. É porque, tipo assim, tem cada município pequeno que não... Até para você chamar de central de distribuição, é tão grande. Mas eu acho que cada um fica a seu critério. Contanto que desmembre, cria um CNES ou para cá ou para central, aí já resolve. Só reforçando então aí, conceito de farmácia, portaria 2022. Ele praticamente fala sobre a entrega, a dispensação de medicamentos nas atividades principais e destaca sobre o que não é colocado como atividade secundária. É fato que, no parágrafo 1º do artigo 3º, ele destaca bem, central de abastecimento, conceito amplo, está aqui dentro, farmácia dentro da central de abastecimento. Porém, o que respalda, o que a gente fez com o Cedro aqui, lá com o Denner, é exatamente o parágrafo 2º, tanto é que o SENES ele habilitou. Se eu já tenho a farmácia principal, eu vou apenas só adequar os serviços de rede de frios, colocando como secundário. Lembrando, as atividades que esse estabelecimento faz, é o que o caracteriza. Então, se a comunhão entre a primária e a secundária, que é isso que o SENES está avaliando, se estão dentro do mesmo nicho, não vai desconfigurar o estabelecimento. Só vai determinar o quê? Qual é aquela especialidade dele e as ações a eles acopladas. É essa vamos dizer assim, a interpretação que se tira desses dois parágrafos. Agora, para quem quer criar e já quer ampliar, não, eu quero criar uma central de abastecimento. Como eu fiz ontem com um dos municípios que, acho que Patrícia já deve estar por aí. Como o município não tinha um estabelecimento, o CAF, a gente fez a criação e já colocou logo como central de abastecimento e agregou tanto os serviços de farmácia como os serviços de rede de frio. Passando direito, agora é só esperar o arquivo, validar e dar continuidade ao serviço. Elton Josivan e a Mauri. Como eu estou fazendo o SENES, vocês falando, eu fazendo o SENES, o próprio SENES aqui local, lá na aba de atividades, lá no tipo de estabelecimento, que anteriormente ele era outro, automaticamente ele gerou a nomenclatura 8, outros, ele já saiu um alerta aqui dizendo que outros deveria ser readequado. E ele me deu a opção a 04, que é a central de abastecimento. Na hora que você faz a pesquisa, ele automaticamente aqui, o SENES local já está solicitando isso. Isso mesmo. A partir da determinação dos serviços, o próprio sistema ele já vai dizer a que tipo de estabelecimento, o nicho que você colocou de atividades, mais o assemelha. Ou seja, ele já dá essa informação automática. Isso começou a acontecer depois da versão 4.0.50. Nesse período aqui da publicação da 2022, que há tempos se esperava de sua implementação. O sistema ele já dá essas entradas, vamos dizer assim, essas orientações. O detalhe que ele deve ter é o seguinte, é saber se o que nós estamos determinando como atividades, elas têm
semelhança, elas fazem parte do mesmo nicho. Quando não fazem, gera as inconsistências. E outra coisa, se o que eu coloco como atividade, a infraestrutura do estabelecimento a comporta. O conjunto, o meu tipo de gestão de serviços, ele a comporta. Se não estiver comportado esse conjunto, infraestrutura, os serviços, o tipo de estabelecimento e as atividades, pode gerar problema. Você tem que ver esse conjunto de ações que estão em comunhão. Eu fiz a consistência agora, certo? E deu ok. Eu vou dar para todos ouvirem aqui, eu vou ver como é que está, dizer como é que está aqui. Na minha CAF, que eu não estou botando mais lá dentro do centro de saúde, na minha CAF, o tipo de estabelecimento permaneceu 43, farmácia. Lá nas atividades, na atividade principal, gestão da saúde, com 02 logística de insumo, certo? E acrescentei assistência à saúde com imunização. E automaticamente o sistema já disse que eu tenho que botar o tipo de estabelecimento, aí pesquisei, o que se adequa é central de abastecimento. Ok? Lá no modo conjunto, no serviço especializado, eu acresci a logística de imunos, que é 173, com o 03, que é a distribuição, que ela faz a distribuição para os outros PSF, a 02, que ela faz o armazenamento e faz o controle. Certo? E já tinha o serviço de farmácia, que é o 125, com o 01. Tá ok? Para a Mauri e Elton. Agora, na infraestrutura, se a gente for considerar o que diz os anexos, certo? A infraestrutura é que tem que jogar ar-condicionados, etc., coisa e tal. Aí, nesse ponto aí, eu não sei se é uma exigência. Licença, Gils, dentro do que você falou, no serviço 73, você acrescentou o código 01, 02, 03, né? Isso. A já visto que todos eles estão feitos, recebimento, armazenamento, controle e distribuição. Mas não foi incluso o código 04 de transporte, não é isso? Não precisa colocar, né? Porque automaticamente, se eu coloco um transporte lá nas instalações físicas ou lá no tipo eu acredito que você teria que colocar um carro, dizendo que você tem um carro anexo àquele. Não, era essa a dúvida. Respondido. Agora, na questão do serviço 74, dentro das unidades básicas de saúde que realizam a imunização, a gente acrescenta o código 01 de indivíduos em geral e 02 ou apenas um? Eu só estou colocando 01, que é geral. O próprio nome está dizendo geral, automaticamente abrange a todo mundo. Pois é, aí a questão é o que é que especifica, o que é esse grupo especial? O que é que especifica isso? A Mauri, a resposta aí é para ti. Eu não estou fazendo essa classificação aí, não, sinceramente. Não, grupo especial, Mari, são vacinas, são imunos biológicos especiais que são dispensados no CRI, nos centros de referências em imunobiológico. Então, assim, o paciente precisa de uma pentavalente que não é a da rotina, que é uma pentavalente diferente, por exemplo, tá? Então, normalmente é quem tem alguma reação ou quem é de um grupo de pacientes que não podem estar tomando as vacinas de rotina. E, normalmente, Gilson, elas vêm para o município, solicita, e a ADS, que no caso de vocês não é a mesma nossa, mas elas mandam para o município e o município aplica. Pronto, eu falei com a Fernanda, que é a nossa coordenadora do PNI, ela me deu uma explicação semelhante a isso daí. Certo? Que bom seria que todo mundo estivesse trabalhando igual a nós hoje, para a gente ficar tirando dúvida com o pessoal responsável, né? Aí nós fomos técnicos do setor para poder tirar dúvida de coisa que não é de nosso cabimento. Mas tudo bem. Mas ela tinha me dado, eu já tinha me antecipado a isso daí, certo? E é essa forma mesmo que você falou, solicitar a ADS. Mas, no meu entender, a gente não deve colocar, porque isso é uma coisa esporádica que acontece na nossa realidade. E aí eu vou adentrar nisso. Eu acho que a responsabilidade é essa. Os outros imunos lá no ESUS é onde nós prestamos as contas dos insumos especiais que é colocado aí nessa característica desse tipo de serviço. Que são os imunos, como a própria Luana já destacou, e no popular, são aqueles extraordinários, os frutos referentes a efeitos adversos já registrados. E no ESUS essa produção é identificada
lá nos outros imunos. Que é o que vai caracterizar aquele conjunto dos outros imunos, onde eu tenho os grupos de insumos especiais, que é aí contemplado. Então, nós devemos colocar nas atenções básicas, nas unidades, o 174 com o 02. Também faz parte do serviço de assistência. Agora, Gilson, Gilson, a criação do novo SENES, para início de conversa, né, para quem não tem, quem vai criar. Como é feito? Porque eu, particularmente, eu nunca criei. Agora, esse ano, nós fizemos da equipe. A equipe, eu até sei, mas no caso não vai ser uma equipe, vai ser um novo SENES, um novo estabelecimento. Amauri, passo a passo, por favor. Você tem que ter acesso à área restrita lá do SENES. Lá você vai lá no cadastro e você cria um número do SENES para uma unidade nova. E lá você vai dar os dados, né, CNPJ na prefeitura, colocar o nome dela, e ele vai gerar o nome para você. Você tem acesso à área restrita? Eu tenho acesso que você fez o meu acesso, não sei se você lembra, em fevereiro. Então, foi um pouco antes da... Mas, assim, eu não sei se você lembra, até aqui no meu município, quem era outra pessoa, e você até viu que essa pessoa tinha se colocado, até na questão do secretário, que era para ter deixado ele como, e ela acabou mudando, colocando o nome dela, e eu não tenho acesso, sinceramente. Não, mas assim, essa área lá de cadastro, é só mandar, se não tiver, é só mandar um ofício para mim com nome, CPF, e-mail e telefone, que o cadastro aqui automaticamente, na hora, já tem acesso já. Não tem muita burocracia. Peraí, deixa eu só confirmar aqui, porque eu tenho acesso, eu pego o XML, por exemplo, que a gente utiliza na SUS, eu tenho acesso para isso e tudo. Não, aí é o SENES 2, aquele site antigo. É no site novo, na parte de cima, na área restrita. Lá onde cria, altera o tipo de unidade, o nome, qualquer coisa que você for alterar, é lá na área restrita, no site novo. Certo. Entendi. Então, vou mandar um e-mail para você. Pessoal, deixa eu só fazer uma intervenção aqui. A gente já está 11h30, né? A gente se propôs a fazer uma conversa rápida para tirar essas dúvidas de vocês, para a gente dar conta da responsabilidade que nós temos, né? E aí, assim, eu acho que a gente já pode ter uma objetividade maior para a gente concluindo, né? Situações específicas, eu acho que a gente pode tentar resolver com o Amauri no telefone fixo dele, né? Algumas situações assim para a gente poder concluir esse momento aqui. E aí, assim, a gente vai tirando as dúvidas pelo nosso grupo de governança, os meninos estão aí disponíveis para isso, né? Eu acho que a gente já teve informação bem consistente aqui, que está dando uma segurança maior aqui na gente, e a gente tem também uma nota que o Elton, ele elaborou, a gente também apresentou no grupo de governança, que a gente pode estar em cima dessas informações, a gente pode estar tentando responder essa demanda. O que é que vocês acham? Vamos otimizar, porque já são 11h30, né? A gente não tem mais tempo de fazer um outro momento desse, e assim, são questões bem específicas que a gente está falando agora, que eu acho que no pessoal é que a gente vai resolver melhor. Então, a maioria ele tá na CESA hoje e amanhã, ou já estão de recesso lá, né? Nada, tem recesso não. Agora, lembrando, cada município só vai ter direito a uma ligação por dia, viu? A Mauri foi ótimo. Virgínia, a Mauri, Elton e os demais apoiadores. Eu vejo assim, são 184 municípios, a Mauri dá conta, fora, e muitos que tem bastante unidades, né? A gente poderia otimizar assim, ver as realidades
desses municípios que estão solicitando essas informações, o que é que deles são quase iguais. Por exemplo, Canindé, quem se adequa parecido com Canindé, certo? Eu estou fazendo o meu SENES aqui agora. Assim que eu terminar, eu vou botar no grupo como é que está como era a minha situação e como eu coloquei. Para alguém que, se quiser ver, aí ele faz o teste no seu SENES local, olha se não apresentou glosa e diz: Gilson, isso aqui está ok, está bom para mim, se adequa, então eu fiz, deu certo. Que aí diminuiria também a carga de trabalho do Amaury, porque é só ele aí na sala para responder inúmeros questionamentos que a gente pode nos ajudar. Eu estou em casa, podem me ligar, só não me ligue meio-dia, que eu não gosto de ligar meio-dia, né? Mas depois de 2 horas pode me ligar, quem quiser fazer uma livezinha comigo, e o que eu puder ajudar, eu me disponho a diminuir essa carga da Amaury. Eita, povo bacana, tá vendo aí? Gente, então, assim, Amaury, o pessoal tá dizendo que tu tá com a cara de cansado, viu? Mas não, minha gente, o Amaury não tá com cara de cansado. Então, eu acho que a gente vai concluindo, tá certo? Por conta, o cansaço já pegou todo mundo, né? Eu acho que foram muitas informações, né? O Gilson está naquele grupo de governança. Quem não está no grupo ainda, pode botar aqui no chat o número que a gente acrescenta, né? A gente amplia. A gente vai ter uma modificação também, mas quem não está no grupo, Rilson, pode estar solicitando aos apoiadores, tá? Sempre tem alguém que coloca, bota fulano de tal. Então, assim, eu acho que pode estar solicitando aos apoiadores. Eu vou estar pegando o telefone aqui de vocês, a gente vai estar incluindo, mas em breve a gente vai ter uma mudança também nesse grupo, tá certo? Tá tudo gravado aqui. Nós vamos liberar a gravação, tá certo? E vocês vão poder ter acesso a essa gravação, e aí a gente vai aguardando, de repente a secretaria sinaliza uma ampliação até amanhã, quem sabe, para a gente ainda ganhar um tempinho e ir discutindo e conversando sobre isso. Elton, quero agradecer aqui ao Elton, quero agradecer ao Henrique, ao Gilson, ao Josivan, ao Antônio Filho, que são os que mais têm trabalhado conosco, a Luanda, né, que tem o Iara, que não conseguiu entrar, mas, enfim, são técnicos municipais que têm nos ajudado muito, né, e a gente, foi muito importante esse momento da gente ter, vai ser disponibilizada no YouTube, tá certo? Mas os meninos da Ascom também vão disponibilizar em outros canais. Eu gostaria até que o Pedro, um dos meninos da Ascom, colocasse aqui no chat onde é que vai ficar disponível, tá certo? A gente vai disponibilizar no grupo de secretários, a gente vai disponibilizar o acesso nos grupos que o COSEMES tem, nos grupos de WhatsApp que o COSEMES tem, e aí eu acho que a gente encerra esse momento, tá, com vocês, a gente se despede desse ano, que foi um ano muito difícil, mas eu volto a dizer para vocês que vocês foram de uma importância sem tamanho todo esse ano, o compromisso de vocês, a responsabilidade que vocês dedicaram aos sistemas de informação, tá? Se a gente não teve maiores prejuízos, foi por conta de vocês, que estiveram sempre atentos, que estiveram sempre participando dos nossos chamados, né, de todos os momentos que nós do COSEMES oportunizamos a vocês com relação aos sistemas de informação. Tá? Quero desejar aqui, é claro que eu vou abrir para vocês, mas quero deixar aqui o meu grande abraço, um grande abraço virtual para todos vocês, tá? E que a gente se fortaleça de bênçãos, né? Que a gente tenha um ano novo abençoado, com a presença de Deus em nossas vidas, em nossas famílias,
porque isso é suficiente para nos fortalecer diante das adversidades, nas batalhas que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Elton, Henrique, a palavra está facultada. Virgínia, também eu gostaria de agradecer a todos, ao apoio, né? Como você mesmo relatou, foi um ano muito difícil para todos nós, né? Cada um fez o que pôde e a gente sai com o dever cumprido, né, Elton? A gente fica feliz e acho que todos, o grupo, né? Todos os municípios, a gente, é que nem você disse, se organizou, se ajudou. Então, a palavra é gratidão. Gratidão a todos. Muito obrigado. E aí também o nosso agradecimento mesmo. Então, obrigado. A gente agradece, senhor, porque é sem palavras mesmo que a gente tem. A Mauri, como representante do Estado, obrigado aí também por convidar aqui com a gente. A gente agradece muito mesmo pelo suporte aí e a todos vocês, turma. Sem dúvida alguma, o que nós construímos até hoje e está para construir. Isso aqui apenas faz parte do processo. Nessa história, tem muitos capítulos e a gente sabe, vai ser bem... As aventuras serão boas, tem um bom conteúdo para deixar para aqueles que virão depois de nós. E que esse fruto que nós estamos construindo, ele possa ser um fruto bom, favorável, e que possa garantir para quem depende do serviço do SUS a garantia de que o serviço está sendo desenvolvido com qualidade, com eficiência e com eficácia. E com efetividade. Que a gente possa, de fato mesmo, fazer um serviço coerente e que Deus nos abençoe, porque é só Ele mesmo para nos dar a sabedoria e a graça e assim permanecermos firmes. Deus abençoe cada um de vocês, mas muito obrigado. Obrigado mesmo, né? Virgínia, obrigado. Muito obrigado. Então, gente, obrigada a todos, tá? Um abraço forte no coração de cada um de vocês, tá? E aí a gente segue, né? Vamos seguindo, ainda tem mais 2 dias de trabalho, né? 1 dia e meio de trabalho aí pela frente, tá? E vamos nos fortalecer nesse final de semana aí para a gente começar com a mesma responsabilidade, compromisso, gratidão, né, na próxima semana, que já é ano novo, tá? Então, muito obrigada aos que estiveram conosco, tá? Como o Henrique colocou, só gratidão me representa nesse momento, tá? Um beijo grande. Obrigada, Mauri. Eu tava achando você por mim.